Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire Con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Olá, mis queridos hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Les saludo a cada uno de ustedes en el gran, insondable amor de nuestro Dios. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús les sean multiplicadas. Amén. Estamos una vez más aquí reunidos para esta reflexión bíblica que deba ser parte y servir para nuestro culto hogareño. Deseamos que este mensaje pueda alcanzar no solo los miembros de nuestra iglesia Adventista de la Promesa aquí de Santiago de Chile, sino también a muchas otras personas en cualquier otro país y donde sea, cuando sea. Que este mensaje pueda alcanzar a muchas vidas y servir en las manos del Espíritu Santo como instrumento para transformar, salvar, restaurar vidas. Amén. Bueno, si es la primera vez que tú estás me viendo y haciendo parte de este canal, le invito, si quiera, si pueda, a suscribirte en este canal. Palavra sencilla y pura, y ayúdanos a crecernos y avanzarnos en esta misión tan importante de compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Bueno, hablando de esto, quiero compartir con ustedes de hoy un texto bíblico que está en Evangelio de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, ¿ok? Mientras que encuentra ahí en su Biblia, sea digital o impresa, le invito a que comparta também com seus amigos, seus contactos, suas redes sociais este mensaje. Los invita a visitar aqui nosso canal, Palavra Sencilla e Pura, e quizás vão se identificar muito com muitos outros docenos de mensagens que existem aqui neste canal, que toca em los mais variados temas de la vida, ok? Hoy hablaremos, queridos, sobre um assunto muito importante. Vamos então a la leitura de la palabra de Deus, ok?
Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Leímos hasta versículo 11, de 1 al 11. Queridos, este texto bíblico se encuentra únicamente aquí en el Evangelio de Juan. Los demás evangelios, los sinópticos, no traen este texto, tanto Mateo como Marcos, Lucas, ninguno. Pero el Espíritu Santo quiso que Juan, el apóstol, escribiera este acontecimiento, este pasaje, para nuestra enseñanza, para enseñarla a mí, queridos, y a ti también, para confrontar mi corazón, mi mente, mis conceptos, pero a ti también. No sé si más a mí que a ti, si más a ti que a mí o que el otro, pero una cosa yo sé: este pasaje bíblico que conta algo que aconteció de hecho, sirve para enseñarnos cosas muy importantes. Reflexioné harto en este pasaje y tendríamos muchísimas informaciones técnicas a respecto de este texto, pero la propuesta de este canal es una palabra sencilla y pura, y así quiero hacerlo. Por esto quiero resumir de la forma más sencilla y pura posible y extraer para nosotros hoy el principal de esto. Queridos, no sé en cuál medida, no sé si más o menos, pero probablemente
Eu digo provavelmente porque estou seguro solamente a mi respeito. Pero provavelmente, además de mim, tu que me escucha, também já cometeu o pecado, o erro de comportar-se como juez. Eu sei que sim, hermanos, eu muitas vezes, e isto me trae, neste momento que hablo com ustedes, muito pesar em meu coração e arrependimento também, lo que já expressei na presença de Deus. Aunque a vezes é inevitável que tratemos de situações que chegam a nós, aunque a vezes não podemos evitar, temos que sim ou sim nos involucrar em el tratamento de algum caso, de algum problema, de um pecado grave, de um escândalo terrível que alguém comete e a vezes nos chega em la mano como pastor, como líderes, ou a vezes a ti como membro de uma família, e tem que tratar o tema, o assunto, pero quizás a vezes hemos nos comportado como juez, juez tirano, pior a vezes como juez injusto ou juez hipócrita. Bueno, lo que vimos en este texto, queridos, é que havia muitas pessoas allí, todas, com exceção de Jesus e de la mujer, que era mulher pecadora aqui. Todas as demás que allí estavam haviam assumido a posição de um juiz. Neste caso do texto bíblico, de um juiz hipócrita, cínico, juiz que era pior que esta mulher. Esta mulher, diz o texto, que foi surpreendida em acto mimo del adultério, conforme o versículo 4. Alguns comentaristas dizem que não era adultério sexual, sino um adultério espiritual, por uma questão de idolatria e tal. São um pouco de exagero, amplia muitíssimo, innecessariamente isto, porque a lei de Moisés que ordenava apedrear o homem e a mulher adúltero, melhor, a lei que manda matar, executar, não dizia que era por meio de apedreamento. E aqui os escribas e fariseus disseram que a lei mandava apedrear, pero a lei mandava apedrear quem cometer o pecado de idolatria, que era um adultério espiritual contra Deus. Era como um traicionamento contra Deus. Cometer idolatria, adorar ídolos, adorar imagens de esculturas, venerar deuses construídos por manos de homem. Deus considera como um adultério contra ele. É como se o pueblo é a mulher, a esposa e Deus é o marido. Se o pueblo comete idolatria, está cometendo um adultério contra Deus e estes seriam apedreados segundo a lei. Pero segundo a lei, a Torá nos mostra em Levítico 20, verso 10 e também Deuteronômio 22, 22, que seriam muertos, pero não habla nada de apedreamento. Por isto, alguns dizem que este adultério era espiritual e não sexual. Pero o versículo 4 nos conta que ela foi surpreendida em acto mismo de adultério. Bueno, queridos, quizás por uma mala interpretação ou confusão de estes homens, queriam matá-la por meio de apedreamento. Aqui aconteceu algo raro. O homem com quem esta mulher adulterou não estava presente. Isto fortalece a argumentação de los que defendem que ela cometeu um pecado de idolatria e, por lo tanto, um adultério espiritual contra Deus. Bueno, pero era muito comum
em uma sociedade machista. Deus não é machista, pero a sociedade sim era, e hasta dia hoje muitos são. A Bíblia não é machista, pero o pueblo sim era machista e interpretava mal a palavra de Deus. Jesus jamás foi machista, tanto prueba de esto que ele rompió muitas tradições, muitas culturas, muitas costumbres machistas de entonces, e ele tratava com muito carinho e respeito a las mujeres, como en este caso. Trajeron uma mulher para ser apedreada e muerta a causa de seu adultério, pero ¿y dónde está el hombre? Porque en Levítico 20, versículo 10, dice que el hombre también debería ser muerto. El que cometió el adulterio con ella. Também em Deuteronômio 22, 22, diz também que o homem deveria ser muerto. E por que só a mulher está aqui? Pero Jesucristo, como sempre, entrou em defesa da mulher. E eles intentando, queridos, surpreender Jesus em algum erro, algum equívoco, para poder juzgá-lo, condená-lo, acusar Jesus de ser alguém contra a lei. Eles então perguntam a Jesus: Maestro, a lei diz que tem que ser apedreado, pero a lei diz que deveriam ser muertos, não necessariamente apedreados. Pero não importa a hora, importa que queriam matá-la. E eles iam arrancar de Jesus, sacar de Jesus uma resposta: matámoslo ou não matámosla? Tu estás de acordo ou não com a lei? Se Jesus dissera não, lo acusariam de rebelião contra a lei. Se dissera que la mate, lo acusariam que ele não é este rabino amoroso que predica o amor e o perdão, como dizia. De todas as maneiras tentavam armar uma trampa para Jesus, pero Jesus se abaja. Jesus não los pesca, como diria em Brasília, a los brasileiros que me estão vendo, Jesus não deu bola para eles. Jesus não lo pescou. Ele se abajou e começou a escrever. Igual em aquele dia, em Monte Sinaí, quando ele escreveu em tábuas de pedra a lei. Jesus está deixando claro que ele próprio é o autor da lei, ele conhece a lei e ele é a maior autoridade para interpretar a lei adequadamente, porque, queridos, o caráter da lei de Deus é amor, é graça. Deus nos dá a lei não para nos condenar, sino para nos mostrar lo pecador que somos e nos conduzir ao arrependimento e a receber mediante sua graça a redenção e o perdão. Pero obviamente, se nos rebelamos contra sua lei, obviamente que ela nos condena, pero se la obedecemos, ela nos conduz a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Como disse Pablo, queridos, então Jesucristo está ali escrevendo. E eles insistiram. Então Jesus levanta sua cara, los mira e diz-lhes: Bueno, ¿cuál de ustedes no tiene pecado que ser primeiro a arrojar la piedra contra esta mulher? Ah, queridos, aí ele se inclinou e seguiu escrevendo de novo em la terra, em la arena. O texto nos mostra em versículo 9 que al oír esto, acusados por sua consciência, salieron todos, uno a uno, empezando por los más viejos e depois los postreros. E al final quedou-se unicamente allí Jesus e la mujer, deixando muito claro que não havia em aquela multitud uma única pessoa digna de apedrear esta mulher.
El único digno de apedrear a esta mujer, allí estava Jesús escrevendo sobre a arena, porque era el único que não tinha pecado, el único que jamás cometeu pecado alguno, el único verdadeiramente santo e justo. Então Jesus pergunta: mujer, ¿dónde estão tus acusadores? Ninguno te condenou? No, Señor, se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete e não peques mais. Queridos, el único que tinha dignidade, que era justo suficiente, absolutamente, perfeitamente, era Jesus. E ele, ao invés de apedrear, decidiu perdonar esta pobre mulher, porque estava evidente para Jesus seu arrependimento, sua humilhação. Queridos, quizás hemos cometido demasiado pecado de juzgar impiedosamente a los que necessitavam de perdão. Não sei tu, eu quero melhorar em isto. Eu quero crescer em isto hoje. Esta reflexão bíblica não me está haciendo volver atrás e me tornar conivente com o pecado, a convivir pacificamente com o pecado. Não, estou falando outra coisa, hasta porque Jesus deixou claro aqui que graça não é permisso para seguir pecando. Não, por isso ele disse à mulher: vete e não peques mais. Ele foi firme, ele mostrou graça, pero ele exigiu também cambio desta mulher, exigiu cambio de vida. Ele não está dizendo a esta mulher: tranquila, mulher, sigue sua vida, porque importante é o amor. Não, Jesus disse: amor sim, perdão sim, pero santificação sim também. Então, não estou dizendo, queridos amigos e irmãos, que estou aqui me conformando com o pecado, que quero ser nanay em las pessoas que estão tendo uma vida promíscua, uma vida que avergonha a Cristo, o Evangelho, que escandaliza o reino de Deus. Não estou dizendo isto. Estou dizendo que com Jesus aqui aprendo uma lição muito grande. Quizás eu he aprendido muito mais neste dia que em todas as outras vezes que já prediquei sobre este texto. Ojalá que em tu coração, Espírito Santo, esteja promovendo o mesmo sentir. Quizás, queridos, muitos podem ser salvos se lhes damos a mão e lo levantamos. Não estou falando de ser nanay, porque Jesus não hizo nanay nesta mulher. Jesus lhe mostrou graça, amor e perdão, pero disse a ela: vete e não peques mais. Graça não é permisso para pecar, pero graça deve ser praticada e oferecida também. Recebimos a graça de Deus e devemos dar graça também. Recebimos o perdão do Senhor e devemos perdonar também. Recebimos seu amor e devemos amar. Ele nos deu uma nova oportunidade. Devemos também dar uma nova oportunidade para quem quer nova oportunidade. Sim. Não trata-se aqui de unir-se ao pecado, de aceitar pacificamente o pecado. Trata-se de ter compaixão e demonstrar graça e perdão ao que está arrependido,
Al que quiere una nueva oportunidad, dale una nueva oportunidad. Que el Señor nos ayude a poner en práctica esta verdad. Que el Señor nos ayude. Quizás, queridos, como este pueblo en aquel día, se sentiram acusados por su própria consciência. E neste momento, o Espírito Santo pode estar tocando em nossa consciência e nos haciendo sentir também que não somos dignos, ninguno de nós, nem eu, nem tu, nem nadie. Nadie somos dignos de sentar-nos em el sillón de juez e lançar al infierno a los pecadores. Porque em verdade somos chamados por Jesús não para sermos jueces, sino para sermos proclamadores de salvação, não anunciadores de la condenación, sino proclamadores de la salvación. Óbvio que o Evangelho de Cristo em si mismo trae também el alerta de la condenación y jamás dejaremos de hablar sobre el riesgo y el peligro de la condenación. Pero vamos a destacar la grandiosidad y la maravillosa gracia de Dios que nos trae la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, muchos en aquella multitud también eran adúlteros, quizás asesinos, mentirosos. Muchos en aquella multitud tenían odio de sus semejantes, de sus hermanos. Muchos en aquella multitud eran envidiosos, celosos. Quizás cometían deshonestidades, quizás cometían sonegación de impuestos, quizás robaban a las personas y quizás robaban a Dios. Quizás codiciavam a mulher ou o marido de seu prójimo. Quizás, queridos, tendría el dinero como su Dios, como el Dios Mamón. Quizás con los labios decía que amaba a Dios, pero en su corazón amaba la plata, el dinero. En esta multitud había muchos como los fariseos, escribas, que amavam más su cargo que a Deus, que amava muito mais sua posição que o próprio Deus, que o reino de Deus. Quizás muitos ali haviam cometido traicionamento por causa de cargo, haviam mentido por causa de uma ventaja financeira, haviam quizás cometido crímenes para encobrir outros crímenes, e allí estava com pedra em suas manos para apedrear esta mulher, que merecia ser apedreada, sim, merecia, igual que todos eles também mereciam. E é isto que a consciência de eles les acusavam. É isso que a palavra de Jesucristo chegou a seus ouvidos e les hizo sentir que eram pessoas miseráveis, pecadoras, igual esta mulher, e que eram dignos de serem apedreados, igual que esta mulher, e por isto volveram a uno avergonzados e desnudados sus pecados delante de Jesús, porque todos estão desnudos delante de los ojos de Jesús. Sus pecados, sus vergüenzas que estão ocultas, não estão ocultas a los ojos de Jesús. Queridos, que Espírito Santo nesta oportunidade pueda tratar con nosotros
contigo, igual que comigo. E que podamos, ao término desta reflexão, sair também, não avergonzados com as pedras em las manos, sino arrepentidos e decididos a cambiar-nos de comportamento, de atitude. Em nome e para a glória de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor Deus, en este momento oramos a Ti em nome de Jesus. Graças, Senhor, por su amor, por su bondade, por su misericórdia. Graças, Deus querido, porque Você nos ha bendecido, nos ha perdonado, nos ha amado e nos ha estendido Sus manos para nos levantar. Incontáveis vezes hemos pecado contra Ti. Nuestros pecados são em tão grande número que não podemos contá-los, Senhor. Pero sempre que estamos arrependidos, Você nos perdona e por su sublime graça, por su imensa graça, Senhor, Você nos estende as manos, nos estende su perdão, su amor e nos dá uma nova oportunidade. Ajuda-nos hoje, Senhor. Quizás, oh Deus, esta ha sido a lección mais dura de aprender. Y quizás hemos pasado años y años y años, muchos años de nuestra vida para aprender esta lección. Y por esto a veces hemos sufrido tanto, Señor. Pero Dios, no queremos más cometer este pecado de sentar en una silla de juez, porque esta no pertenece a nosotros, sino, Señor, assumir nuestra posição em tu reino, que é de servo e de proclamador de la salvação, de su perdão, de su graça, em nome de Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Perdona-me, Senhor, mis muitos pecados que he cometido, de maneira que esta multitud também cometeu. E se alguém mais que me vê, que me escucha, neste momento, aí em sua casa, em seu televisor, em seu celular, onde seja que está sentindo igual, arrependido, Senhor, eu sei que Você los perdonará também. Perdona-me e perdona-nos, Senhor. Queremos uma nova oportunidade para começar de novo. Em nome, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Muy bien, queridos amigos y hermanos, fuerte abrazo a ustedes y que Espíritu Santo pueda bendecirles en todo más que necesitan en Cristo Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro, que será día miércoles a partir de las 19:30. Bendiciones a todos. Le pido una vez más si pueda, comparte este mensaje con sus contactos. Suscríbete en este canal, Palavra Sencilla y Pura. Ayúdanos a propagar este mensaje y muchos otros que están allí en este canal. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia en el amor de Dios.